Oi, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma aula. A aula de hoje é sobre componentes fortemente conectados ou componentes fortemente conexos. E meu nome é Naila Sueli, eu faço engenharia de computação na Universidade Estadual de Feira de Santana e essa aqui é uma aula orientada pela professora Pamela Cândida Cortez. Os algoritmos que eu vou estar mostrando para vocês hoje é o algoritmo de Cosejaro e Tarjan, que ambos eles oferecem uma abordagem para encontrar os componentes fortemente conexos. Passando aqui para a próxima, já podemos ver aqui e entender o que são esses componentes. Basicamente, a gente tem um subgrafo máximo de um grafo direcionado, na qual qualquer par de vértices é mutuamente alcançável. Ou seja, se eu escolho dois vértices de A e B dentro de um componente fortemente conexos, existe um caminho de A para B e também existe um caminho de B para A. Então, essa aqui é a nossa condição. A gente sempre tem que ter uma ligação ali bem explícita entre esses vértices do grafo. Percebam aqui nesse exemplo. Se vocês pausarem um pouquinho o vídeo e olharem com cuidado, vocês vão perceber que a partir de qualquer um aqui, a gente chega até outro qualquer. Por exemplo, vocês olham aqui do 0 até o 2 e até o 1, e eu consigo chegar do 0 até o 1, e eu também consigo chegar do 1 até o 0, ou do 2 até o 1, enfim. Pausem aí e olhem com cuidado isso daí, para vocês entenderem bem do que se trata um componente fortemente conectado. Passando aqui para a próxima, a gente vai estar entendendo como que a gente faz para encontrar esses componentes. Como eu falei antes, temos esses dois algoritmos principais para encontrar, que é o algoritmo de Cosajaro e o algoritmo de Tarjan. E esses dois algoritmos, eles utilizam uma forma bem conhecida, que é o algoritmo de busca em profundidade. E eles usam esse algoritmo fundamentalmente porque, para encontrar, eles utilizam a abordagem de estar passando primeiro o algoritmo para depois estar dando o resultado para vocês. Então, vendo que esse algoritmo de busca em profundidade é tão importante, vamos entender como é que ele funciona. Vamos revisar ele aqui. Primeiro, o algoritmo de DFS, ele tem duas abordagens, a abordagem recursiva e a abordagem iterativa. A abordagem recursiva, ele segue basicamente o seguinte, ele tem uma pilha que é gerenciada automaticamente pelo sistema através das chamadas de função. E a abordagem iterativa, a gente mesmo cria e gerencia a pilha explicitamente no código. Outra coisa é que que o DFS, o que é que ele vai fazer, né? Basicamente, ele é um método que vai explorar todos os vértices de um grafo seguindo o caminho até que não haja mais vizinhos para visitar. E ela tem esses três estados aqui. O estado branco, ele significa que o vértice não foi visitado ainda. O estado cinza significa que o vértice está em progresso. E o estado preto significa que ele já foi completamente explorado. Esse comportamento aqui, ele é essencial para o algoritmo de Cosajaro e o algoritmo de Tarjan, certo? Passando aqui para o pseudocódigo, temos aqui o pseudocódigo, que a gente tem aqui uma função que recebe o vértice V. E primeiro a gente marca o vértice atual como cinza, indicando que estamos explorando aquele vértice ali. Depois, para cada vértice adjacente a ele, verificamos se ainda não foi visitado, se ele está branco, no caso. E caso esteja, a gente chama de novo o DFS para recursivamente estar explorando esse vértice e seguir o mesmo passo a passo. Para posteriormente, se já passou por todos os vizinhos, a gente vai ter que ele vai ser cinza e necessariamente quando passar por aqui, ele não vai ser branco, né? E, consequentemente, significa que todos os vizinhos já foram explorados e a gente pode marcar ele como preto, que significa que ele já foi totalmente explorado. Entendido isso, já podemos passar aqui para entender o nosso primeiro principal algoritmo, que é o algoritmo de Cosajaro. Como desafio do algoritmo de Cosajaro, a gente tem que identificar um subconjunto de vértices onde são todos mutuamente alcançáveis. Ou seja, a gente quer identificar ali um componente fortemente conexo, como eu já tinha falado para vocês
antes. E para isso, temos aqui um passo a passo. Nesse diagramazinho, a gente segue aqui esse passo a passo para estar encontrando esse componente fortemente conexo. E o primeiro passo é executar o algoritmo de busca em profundidade no grafo original. Basicamente, aqui a gente vai explorar o grafo e registrar a ordem de finalização dos vértices em uma pilha. Isso é importante porque os vértices que terminam por último na busca em profundidade têm prioridade para serem acessados no próximo passo. E isso garante que o componente fortemente conexo seja explorado na sequência certa. Depois disso, a gente passa para chamar uma funçãozinha que vai criar o grafo transposto. Nesse passo aqui, todas as arestas do grafo têm suas direções invertidas. Então, basicamente, se eu tenho ali uma aresta que está virada para o lado esquerdo, quando a gente passa o grafo transposto, essa aresta vai ficar para o lado direito. E por aí vai. Então, isso aqui vai reorganizar os caminhos entre os vértices, mas mantém a estrutura do componente fortemente conexo. E quando a gente tiver ali o grafo transposto, ele vai ajudar a isolar o componente fortemente conexo para explorar ele corretamente. Por fim, a gente vai executar o algoritmo de busca em profundidade novamente no grafo transposto. Por que a gente faz isso, né? Porque a gente vai processar os vértices na ordem dada pela pilha gerada aqui na primeira execução. E essa ordem aqui, ela é extremamente importante para que cada componente fortemente conexo ele seja explorado corretamente, sem a interferência das outras partes do grafo, certo? Entendido isso, a gente pode passar aqui para o próximo passo, que é ver um exemplo passo a passo de como que esse algoritmo ele vai ser executado. A gente recebe aqui esse grafo orientado com 4 vértices, e esse grafo orientado, teremos aqui alguns pontos primordiais para vocês entenderem aqui. A gente tem aqui a pilha, né? A nossa pilha de finalização. Então, à medida que o vértice termina a sua exploração, ele vai ser empilhado aqui. Essa parte aqui, ela vai mostrar o tempo de descoberta e de finalização. Então, durante o DFS, cada vértice recebe seu tempo de descoberta. Como ele está passando aqui para o tempo 1, então, basicamente, ele é seu tempo de descoberta. E quando ele for terminado, essa interrogação aqui vai passar a ser seu tempo de finalização. E esses tempos aqui, eles ajudam a entender a ordem de processamento dos vértices no grafo. Então, como estamos vendo, no tempo 1, a gente vai ter que o vértice 0 é visitado, então ele é marcado como cinza. No tempo 2, a gente vai para seu vizinho, né, que é o vértice 1. Então, no tempo 2, a gente marca ele como visitado. Passamos aqui para o tempo 3. A gente vem aqui para o vértice 2. Marcamos também o tempo de descoberta. Vértice 3, marcamos também. E agora no vértice 3, percebam que ele não tem mais vértices do lado para visitar. Então, consequentemente, a gente vai estar finalizando o vértice 3. Passando aqui, já que finalizamos, colocamos ele na pilha e podemos fazer a abordagem recursiva de estar voltando os vértices que já visitamos. Agora o 2, no tempo 6 ele é finalizado. Depois do 2, vemos para o 1. E por último, para o 0, que é finalizado no tempo 8. Então, aqui acabamos, né, a busca em profundidade no nosso grafo e empilhamos aqui todos os vértices aqui na sequência apropriada para estar utilizando depois. E depois, vamos para o próximo passo, que é transpor o grafo. Vamos estar criando aqui o grafo transposto. Percebam aqui que esse aqui é o nosso grafo original e aqui o grafo transposto. Olhem bem e todas as arestas estão invertidas. E é importante notar aqui que a estrutura ela não muda no grafo transposto, mas as conexões entre o componente elas podem ser exploradas de uma maneira mais eficiente, né? Porque a gente vai estar utilizando a ordem inversa dos tempos de finalização que foi registrada na pilha anteriormente. Passando aqui, vamos aqui finalmente passar
a execução da busca em profundidade no grafo transposto. Então, aqui temos a nossa pilha de execução que foi gerada na primeira passagem da busca em profundidade no grafo original. E temos aqui que ela garante que a gente vai ter o processamento dos vértices na ordem inversa do término. Então, a gente vai estar explorando os componentes fortemente conexos corretamente. Então, cada vez que a gente vai estar retirando o vértice da pilha, a gente vai estar iniciando uma nova DFS com os vértices que pertencem à mesma componente fortemente conexa, certo? Então, aqui a gente tem que a gente primeiro vai desempilhar o 0, porque ele é o último aqui a ser inserido. Foi o último a ser inserido, ele está aqui no topo da nossa pilha. E aqui percebemos que ele tem aqui um vértice apontando para o 2. Então, aqui passamos novamente para o 2. E depois, a gente chegamos aqui ao vértice 2, né? Ele foi marcado. O vértice 2, ele tem uma aresta apontando para o vértice 1. Então, a gente vai seguir aqui para o vértice 1. E o vértice 1, ele tem uma aresta apontando para o vértice 0, só que o vértice 0 já foi visitado. Então, como 1 e 2 e 0 estão todos conectados entre si no grafo transposto, o DFS aqui está indicando que eles formam componentes fortemente conectadas. Então, a gente registra aqui a nossa primeira componente fortemente conexa. Certo? E aí, vocês viram aqui a busca em profundidade rodando, né, corretamente. E aqui finalizamos a nossa primeira componente fortemente conexa. Depois, vamos aqui para o próximo, que ele vai começar agora a partir do 1. Só que 1 já foi, 2 já foi. Então, como esses já foram, a gente pode passar aqui para o 3. 3 ainda não foi visitado, então podemos aqui ir a parte dele, fazer a visita, né? Então, começa aqui no tempo 7 e, consequentemente, temos que 3 aqui, ele não tem mais vizinhos. Então, a nossa próxima SCC é concluída também. Ele é finalizado na busca em profundidade e adicionado aqui na nossa lista de componentes fortemente conexos, certo? Enfim, esse aí foi o algoritmo de Koza-Jaro. Espero que vocês tenham entendido como é que funciona exatamente o passo a passo de execução dele. E agora que entendemos ele, podemos passar para o próximo, que é o algoritmo de Tarjan, que tem também o mesmo objetivo, que é encontrar os componentes fortemente conectados, mas ele utiliza uma abordagem um pouquinho diferente. Basicamente, a abordagem do Tarjan, ele não tem a necessidade de criar um grafo transposto, e ele é feito com apenas uma DFS. E ele consegue também encontrar todos os componentes fortemente conectados em tempo linear. E basicamente o funcionamento dele, ele é baseado em 2 conceitos principais. O principal conceito, né, é o tempo de descoberta de um vértice, que já vimos anteriormente no algoritmo de busca em profundidade, lá em Koza-Jaro, e o que chamamos de low. Mas o que é esse low, né? O low de U, que no caso vai ser para cada vértice, ele vai significar o menor tempo de descoberta que pode ser alcançado a partir de determinado vértice, que é o vértice mais antigo que pode ser acessado seguindo as conexões do grafo a partir desse vértice antigo. Esse valor ele é importante porque ele nos ajuda a identificar os ciclos e as conexões reversas dentro do grafo, o que é essencial, como vocês viram também no algoritmo de Koza-Jaro, para identificar as componentes fortemente conectadas. Então, vocês estão vendo aí o nosso pseudocódigo. Eu separei aqui ele em 2, para ficar um pouco mais claro de visualizar. E percebam aqui que a busca em profundidade do Tarjan, ele começa também com todos os valores de low para todos os vértices como infinito. E para cada vértice não visitado, ele chama o algoritmo de visita do Tarjan, que explora os seus vizinhos recursivamente, utilizando o tempo de descoberta e o valor de low com base nos caminhos que foram encontrados.
E quando um vértice não pode mais alcançar os outros vértices não visitados, ele verifica se o tempo de descoberta é igual ao valor de low. Se for, isso significa que foi descoberto uma SCC, uma componente fortemente conectada. Se não, o algoritmo ele vai desempilhar os vértices da pilha até o vértice inicial da componente fortemente conexa e registra também a componente. Então, esse processo ele vai ser repetido até que todos os vértices tenham sido visitados. Espero que tenha dado para entender essa parte, senão a gente vai ver também de forma mais prática, contando com a execução passo a passo. Então, aqui temos o nosso exemplo, que é o mesmo grafo que utilizamos para o algoritmo de Kojaro. E temos aqui L, que é a nossa pilha, que inicialmente ela vai estar vazia. E temos aqui D, que representa o tempo de descoberta, e low também, que eu expliquei para vocês anteriormente na explicação do pseudocódigo, certo? Então, inicialmente, vamos ter aqui o tempo 1, marcamos D0 e low 0 como 1, e colocamos na cor cinza. Colocamos 0 na pilha, e depois exploramos os vizinhos de 0, que são os vértices 1 e o vértice 3. Primeiro a gente vai visitar o 1, e aqui na visita do vértice 1, o tempo de visita de 1 é 2, o tempo de descoberta aqui, D. Então, marcamos D1 e low1 como 0, e a cor também fica cinza. Colocamos 1 na pilha, e depois o único vizinho aqui do vértice 1 é 2, então vamos aqui fazer a visita a 2. Na visita de 2, marcamos aqui o tempo de descoberta igual a 3, low igual a 3 também. Colocamos 2 na pilha e percebam aqui que 2 ele pode ir para 0. Então, vamos visitar 0 também. Como o 0 já está na pilha, a gente atualiza aqui o low 2 para o valor mínimo entre low 2 e D0, ou seja, o low 2 vai ser igual a 1 agora, e a gente pode partir para visitar o outro vértice vizinho, que é 3. Então, a gente coloca aqui o tempo de visita igual a 4, o tempo de descoberta, atualizamos também o low, adicionamos 3 à pilha, e como o 3 ele não tem vizinhos, a gente retorna para o vértice anterior, que é o vértice 2. Só que nesse meio tempo, na busca em profundidade, a gente tem que, como o 3 ele não tem mais vizinhos e já exploramos todos os caminhos aqui adjacentes, aqui a gente tem que a busca em profundidade do 3 acabou. Então, consequentemente, a gente pode perceber que aqui no 3, a gente pode também verificar se o D de 4 é igual a low. E no caso é, né? Então, a gente tem uma raiz. E essa raiz significa que a gente tem um componente fortemente conexo que vai para nossa listinha aqui de componentes, certo? Então, o 3 ele foi desempilhado, se tornou preto, porque isso significa que sua busca em profundidade já finalizou. E podemos aqui voltar e voltando aqui recursivamente. Voltamos para o 2, a gente já também torna ele preto, a gente verifica primeiro aqui, a gente faz o mínimo entre o 2 e o 3. Percebam que agora o mínimo agora vai ser 1, né? E, consequentemente, o D2 e o 2 agora vai ser diferente, porque isso significa que ele não é uma raiz, então a gente não desempilha ele. A gente passa para o próximo, que o próximo da busca de profundidade vai ser o 1, que ele vai estar voltando, né? Também a gente faz a mesma coisa, a gente procura o mínimo entre o 1 e o seu anterior, né, que é 2. O mínimo que estava antes era 2, 2 e 1, o menor 2 é 1. Então, a gente troca e vai verificar, né, se D é igual a low. No caso, não é, então também não remove da pilha. Então, após o 1, nós retornamos para o 0. Fazemos a verificação aqui, o mesmo mínimo permanece D igual a 1 ou igual a 1.
E agora ele vai verificar se D0 é igual a zero. E realmente é. Então, agora a gente tem uma raiz aqui no zero, no vértice zero. E, consequentemente, a gente também termina a busca em profundidade. E como a gente tem uma raiz, a gente chegamos a esse ponto que não há mais caminhos a seguir. Então, a gente tem a nossa componente fortemente conexa formada nos vértices 0, 1 e 2, certo? Então, agora a gente remove da pilha. E a gente conclui aqui na nossa lista as nossas duas componentes fortemente conexas. E por fim, temos a execução aqui do algoritmo de Tarjan e podemos passar para a complexidade e a comparação entre os dois algoritmos. Primeiro, a gente pode ver que os dois algoritmos utilizam a busca em profundidade. A diferença é que o Codagero usa duas DFS. E primeiro a gente aplica no grafo original e depois no grafo transposto. E no Tarjan a gente tem só uma busca em profundidade. No Codajaro, a gente tem que a complexidade é O mais E, e no Tarjan também. V é o número de vértices e E é o número de arestas. No Codajaro, a gente tem que o custo total da soma das duas DFS, OV mais E, mais o custo de transposição do gráfico, que resulta em OV mais E da mesma forma, né? E no Tarjan, ele realiza apenas uma única DFS, por isso, OV mais E. Embora ambos eles tenham uma complexidade assintótica, o Tarjan é mais eficiente, pois realiza uma única busca em profundidade, né? Sem precisar da etapa de transposição do gráfico. Por isso, ele é mais performático na prática. E por fim, né, temos aqui a nossa aula sobre componentes fortemente conexos e finalizamos por hoje. Espero muito que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido e até mais. Aqui estão as referências.